Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. A mensagem do Evangelho é baseada no livro Socorro e Solução, José Carlos de Luca, editora Interlitera. O tema é Socorro aos que partiram. Quantas pessoas na Terra se preparam para viver e não se preparam para morrer? A maioria de nós, meus irmãos, precisamos aprender que a morte, ela não existe como fim. A morte simplesmente para cada um de nós é meio. Porque as duas dimensões, as espirituais e as materiais, se intercalam. Morrer, portanto, é sair de uma dimensão, entrando em outra. Diante do quadro da morte, se você tiver necessidade, chore, mas que sejam lágrimas de alegria, de compreensão, de entendimento. Prestem bem atenção no que esse nosso irmão repassou aos seus pais, que não aceitavam a sua partida. Diz lá, Ovadia Abraão Filho, essa mensagem está no livro Jovens no Além, da editora GEM, do Francisco Cândido Xavier e do Caio Ramaciotti. Diz Ovadi, numa mensagem psicografada pelo Francisco Cândido Xavier: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Eu não morri como vocês pensam. O que eu sinto é a névoa das lágrimas com que vocês me acompanham. Não chorem mais. Eu vos imploro. Eu melhoro em espírito quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante. Mas quando ouço as vozes de meus pais queridos chamando-me em pranto, eu choro também. Pela mediunidade de Chico Xavier, quem ditou esta mensagem comovente foi o espírito de Ovadia Abraão Filho, um rapaz, um jovem, que aos 17 anos de vida faleceu na cidade de São Paulo, vítima de um infarto do miocárdio. E este caso
é verídico, meus irmãos, ele realmente aconteceu. É possível imaginar a dor que se abateu sobre a família do Vadi. Desconsolado, o pai de Vadi, senhor Abrão, praticamente ele abandonou as atividades empresariais na sua indústria de tecidos, dizendo que Vadi tinha medo de dormir sozinho. Quantas vezes ele chegou a pousar junto do túmulo do filho no cemitério. Movido pelo desespero, a família procurou então o médium Francisco Cândido Xavier na cidade mineira de Uberaba. Quase 5 meses após a sua desencarnação, o jovem Vadi enviou a primeira mensagem aos pais, tendo destacado em parte dessa mensagem na introdução do vídeo que nós estamos gravando. O primeiro alerta que o Vadi faz aos seus pais é o de que ele não está morto. O Vadi, assim que a maioria de nós também se comporta diante da morte. Por isso que é muito importante conhecermos, estudarmos, analisarmos a doutrina dos espíritos, independente da sua religião de origem. Porque um dia você pode precisar dos seus conceitos. Porque o Espiritismo é uma das primeiras religiões a nos confortar diante da partida de um ente querido, demonstrando que a vida continua em toda parte do universo. Que nenhum de nós desencarna para dormir, esperando o sono eterno até um dia que voltaremos à Terra. Ninguém dorme, meus irmãos. Tudo na vida é trabalho. Tudo na vida é evolução. Tudo na vida espiritual é crescimento, é discernimento. E todos aqueles que amam nunca se desligarão daqueles que amam também e que ficaram na terra. Por isso que um espírito amigo diz: chorem por aqueles que ficam e não por aqueles que partem. Porque aqueles que partem, ou bem ou mal, já completaram mais uma parte de sua missão. Já escreveram no grande livro da vida paz e saúde espiritual. E se não conseguiram essa paz, essa saúde espiritual, terão novas oportunidades diante da reencarnação, que é a bênção do recomeço. Diz aqui embaixo: a morte para muitos acredita-se que é o fim.
A própria lei civil diz que a vida cessa com a morte. Hermínio Correia de Miranda, porém, ele objeta essa ideia de uma maneira muito apropriada, ao expressar que a morte faz cessar um determinado tipo de vida, mas não a vida que continua com suas características. O espírito de Victor Hugo afirma: morrer não é morrer, mas simplesmente mudar-se de um estágio para o outro. A morte simplesmente nos tira o aspecto físico da vida, mas não acaba com a vida propriamente dita, porque a nossa essência ela é espiritual. Portanto, ela é imortal, ela é indestrutível. No livro Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, da editora FEB, ele faz essas afirmações. Viver é para sempre. Somos espíritos imortais, viajantes do tempo e do espaço. Se estamos reencarnados, somos um espírito imortal tendo uma experiência física. Viva intensamente. Aproveite tudo que a Terra lhe oferece em conhecimento intelectual e aperfeiçoamento espiritual. José Herculano Pires tem absoluta razão quando ele afirmava, ao ausentar-se, que seria estranho e até mesmo irônico que num universo imenso, em que nada se perde, tudo se transforma, o homem fosse a única exceção perecível, sujeito a desaparecer com os seus despojos. No livro Educação para a Morte, da editora Correio Fraterno, é um livro fantástico, porque um dia nós aprenderemos que nascemos, crescemos e não morremos. Aí então viveremos o tempo necessário fisicamente se falando e nos prepararemos com sabedoria para a partida, para o regresso ao nosso lar verdadeiro, que é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Da mesma forma, meus irmãos, nossos entes queridos que partiram para o outro lado da vida antes de nós, comparecem em espírito à nossa presença, para expressar que estão vivos e que se entristecem com as nossas lágrimas por serem considerados mortos, desaparecidos para sempre. Eu recomendo a leitura de 4 livros. O Amor Venceu, Laços Eternos, Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Milane Gaspareto, já desencarnada.
E recomendo também para nossa compreensão e entendimento que a vida prossegue o livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus. O que eles mais desejam é nos convencer que não morreram, apenas se transferiram de domicílio, regressando ao mundo de onde todos nós viemos um dia e para onde um dia para lá regressaremos. Portanto, se você teve um ente querido que partiu, nunca diga a ele adeus, mas deseje um até breve, porque o reencontro entre encarnado e desencarnado é inevitável. Chico Xavier afirmou um dia, não raro são os próprios filhos desencarnados que atraem os seus pais aos centros espíritas. Desejam dizer que não morreram, que continuam vivos na outra dimensão, que os amam e que haverão de amá-los para sempre. No livro As Mães de Chico Xavier, organização de Saulo Gomes, da editora Intervida, mostra uma sequência de depoimentos das almas, dos espíritos que passaram pela vida desse grande médium já desencarnado. Entendemos e compreendemos que deve ser uma dor muito grande para o espírito sentir que seus amigos e familiares o consideram morto, finado, quando ele está na dimensão espiritual mais vivo do que nunca. Por isso a recomendação no começo do vídeo: chorem por quem fica e não por quem partiu. Os nossos afetos queridos que partiram deste mundo querem nos dizer que continuam vivos na dimensão espiritual. A despeito de um acidente grave que ele pode ter sofrido, de uma doença incurável, de uma bala perdida, do suicídio inconsequente, de um homicídio deliberado e do vício mortal. Porque Deus, nosso Pai, não se compatua com os vícios, mas ama todos os viciados. É neste contexto que Vadi veio implorar aos pais para que não chorassem mais. Ele afirmava que sentia a névoa de lágrimas com o qual os pais o acompanham. Isso o entristecia, lhe prejudicava a vida na nova dimensão. Sobretudo porque aquele choro não era de mera saudade. Era um choro de mágoa, de revolta, choro de inconformismo e desespero. O espírito, após a sua passagem para a vida maior, necessita de ânimo para seguir adiante. É natural que ele também esteja sentindo a dor da separação e a angústia de não ter como voltar. Ele carece de força moral
para seguir em frente na nova dimensão. Muitas vezes tenta buscar essa força junto aos familiares. Vadi, ele fala do seu esforço em procurar ânimo para tocar a vida adiante, mas diz que houve o chamado dos pais queridos em pranto desanimador. Por esta razão, os nossos entes queridos imploram que cada um de nós pare de chorar, porque isso atrapalha a vida deles e a nossa também. Para ajudarmos nossos entes queridos que partiram antes de nós, sigamos o sábio conselho do Espírito Emmanuel. Diz ele: pensa neles com a saudade convertida em oração. As suas preces de amor representam acordes de esperanças e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Eu tive a minha esposa que partiu em março. É recente. Mas todas as noites eu peço a ela: cresça, evolua, melhore-se, não olhe para trás. Um dia a gente vai se reencontrar, com certeza. Troquemos assim, portanto, o pranto do desespero pelas preces de amor. Lembremos somente dos momentos felizes que passamos, que tivemos, ao lado de quem compartilhou conosco essa breve estada na terra. Quem partiu merece e precisa do socorro do nosso coração para seguir tranquilo na viagem de regresso à pátria espiritual. Para que isso aconteça mais facilmente, meus irmãos, é importante que possamos refletir sobre a seguinte história, que fala de um rabi, de um pregador religioso judeu, que vivia muito feliz com sua virtuosa esposa, 2 filhos admiráveis, rapazes inteligentes e ativos, amorosos, disciplinados, inteligentes, por força de sua atividade. Certa vez o rabi ausentou-se por vários dias numa longa viagem. E nesse interim, nesse momento, um grave acidente provocou a morte dos 2 moços. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, ela era uma mulher forte, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus. Ela suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir a ele a terrível notícia quando ele voltasse? Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto ele era portador de uma perigosa insuficiência cardíaca. Ela orou muito, implorando a Deus uma inspiração. E Deus, nosso Pai, não a deixou sem resposta. Passado alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou tarde, cansado,
e após uma longa viagem, mas muito feliz, abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto eu preparo o lanche. Pouco depois, sentados à mesa, eles permutavam comentários sobre o cotidiano, naquele doce enlevo de um casal amoroso após uma breve separação. E ele pergunta: e os meninos estão demorando? Deixe os filhos. Eu quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Ele pergunta. Notei que você está abatida. Fale. Resolveremos juntos com a ajuda de Deus. E ela diz: quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou com disposição para efetuar a devolução. Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que jamais vi joias assim. São divinas, maravilhosas, mas não lhe pertencem? Eu não consigo aceitar a perspectiva de perdê-los. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a um roubo. Ajude-me. Claro que eu farei, diz o Rabi. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo, a nossa guarda veio buscá-los. O Rabi compreendeu então a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou reações mais fortes, passíveis de prejudicarem-no. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramavam por suas faces mansamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome para sempre. Então, meus irmãos, nós estamos momentaneamente na terra, com as pessoas certas, no momento certo, na hora certa para o crescimento. Ame-as, mas não se apeguem em demasia, porque a separação pelo desencarne, dia mais, dia menos, será inevitável. Mas nunca se esqueçam que aqueles que se amam jamais estarão desligados pelos laços sagrados do pensamento. Se vocês puderem, compre o livro Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. Vocês entenderão
a profundidade dessa mensagem que nós acabamos de gravar. Chorem por aqueles que ficam e nunca por aqueles que partem. E que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre.